Atenção, emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 23 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro tá só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Estudantes de medicina que estão terminando o curso deverão passar por uma avaliação para verificar se adquiriram as competências exigidas na formação. É o ENAMED, lançado hoje pelo Ministério da Educação. Essa prova também será usada para a seleção da residência médica. Lucília Araújo. O Ministério da Educação lançou o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, com aplicação anual já a partir deste ano. O exame vai ser conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O objetivo principal da avaliação é verificar se os formandos adquiriram as competências exigidas pelas diretrizes curriculares nacionais. Os resultados podem ser usados para ingresso em programas de residência médica, o que, segundo o MEC, deve promover mais transparência e padronização no processo seletivo. De acordo com o governo federal, o exame também vai fornecer dados para melhorar os cursos de medicina, além de contribuir para a qualidade do SUS. As inscrições no programa estão previstas para julho, com a aplicação da prova em outubro. Os resultados devem ser divulgados em dezembro. O exame vai ser obrigatório para estudantes concluintes de medicina. Já a taxa será cobrada apenas de quem quiser usar a nota no Exame Nacional de Residência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Incentivar ambientes agradáveis para a leitura. O MEC liberou verba para esse projeto. Vamos ouvir com Dilson Santa Fé. O Ministério da Educação, MEC, anunciou um investimento de 16 milhões de reais para o programa Dinheiro Direto na Escola Cantinho da Leitura. A iniciativa tem como objetivo fomentar a instalação de ambientes agradáveis e estimulantes que promovam o contato direto de crianças pequenas com os livros. A ação é desenvolvida por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA. O MEC vai disponibilizar a lista de instituições de educação infantil elegíveis aos municípios e aos estados para a seleção. A escolha vai acontecer no período de 28 de abril a 9 de maio. Após esse processo, as instituições selecionadas devem confirmar o interesse no sistema PDDE interativo e elaborar um plano de ação no período de 12 a 30 de maio de 2025. Cada sala de pré-escola vai receber um aporte de R$ 1.235, com a distribuição de 30% para capital e 70% para custeio. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é realizado em regime de colaboração entre a União e os entes federados. O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas no final do segundo ano do ensino fundamental. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Ainda falando de educação, aumenta o número de matrículas de crianças com autismo nas escolas brasileiras. Lademir Filipim.
As matrículas de estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, aumentaram quase 45% entre 2023 e 2024 no âmbito da educação básica. De acordo com o Censo Escolar 2024, mais de 900 mil matrículas foram realizadas nesse período. Principal pesquisa estatística da educação básica, o Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação. As escolas públicas e privadas do país também participam do processo. O levantamento estatístico abrange as diferentes etapas e as modalidades da educação básica, que abrangem o ensino regular, a educação especial, a educação de jovens e adultos EJA e a educação profissional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Olha, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram uma operação hoje para combater um esquema ilegal em aposentadorias e pensões do INSS. A repórter Gabriela Noronha está aqui no estúdio com a gente para explicar como funcionava esse esquema. Esse esquema é criminoso, né? Boa tarde, Gabi, bem-vinda. Criminoso sim, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos ouvem. Olha, o nome da operação é Sem Desconto e começou nessa manhã. A operação mobilizou 700 policiais federais e também 80 servidores da Controladoria Geral da União. E durante a ação foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e ordem de sequestro de bens no valor de R$1 bilhão, Luciano, para ter uma ideia do tamanho dessa operação hoje. E olha, além disso, também foram expedidos 6 mandados de prisão temporária aqui no Distrito Federal e também em 13 estados. E como você falou, o objetivo é combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados e ilegais em aposentadorias e pensões. E, Luciano, como funcionava esse esquema? Em 2023, a CGU deu início a uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e também dos valores descontados dos aposentados. Também aumentou o número de reclamações desses aposentados sobre esses descontos. A CGU desconfiou, então foram feitas auditorias em 29 entidades que tinham acordos com o INSS. O governo também realizou entrevistas com 1.300 aposentados que tinham esses descontos em folha de pagamento. E olha só, a grande maioria dos beneficiários não tinha autorizado esse desconto. Segundo o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, 6 milhões de aposentados e pensionistas têm atualmente algum tipo de desconto associativo. E o que são esses serviços, né? Até para os aposentados ficarem aí de olhos, né? De olho. Dá uma olhada aí para ver se está descontando alguma coisa indevida, né? Isso. Olha só, as entidades associativas podem oferecer uma série de benefícios como, por exemplo, desconto em academia, em convênios de plano de saúde, desconto em eventual enterro, algum tipo de auxílio de assistência jurídica. E a CGU apurou que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esse serviço. E olha só, 72% delas não tinha entregue ao INSS, embora estivessem fazendo esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse. E as investigações apontam, então, né, depois que a Polícia Federal foi acionada, assim que a CGU desconfiou que houvesse crime, a APF foi acionada. Então, as investigações apontam agora que essas entidades cobraram de aposentados e pensionistas um valor estimado de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Ou seja, não é de agora, não começou agora. Começou em 2019, segundo as investigações. Então, esses descontos estão sob análise dos investigadores. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções, incluindo o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. E olha, o governo também determinou que fossem suspensos
tanto os acordos de cooperação técnica dessas entidades com o INSS, quanto os descontos feitos nas folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que falou com a imprensa hoje, essa operação está no início e se insere aí num conjunto de ações, né, que o governo federal tem desenvolvido contra o crime organizado. O Lewandowski destaca ainda que o objetivo é investigar esses supostos desvios e também proteger os aposentados e pensionistas de que continuem esses desvios, né? Já proteger porque eles podem ser vítimas fáceis. Às vezes a pessoa não consegue entrar no aplicativo, o desconto é pouco, aí o aposentado não sabe, né, desse desvio, e foi assim que chegou a esse valor absurdo de 6,3 bilhões de reais, Luciano. O negócio é aquele, né? Puxou o fiapinho ali e aí, ó, como dizem, né? Puxou a pena, veio a galinha inteira. Quer dizer, olha só, o desconto, como a Gabi falou, normalmente é pequeno, né? Às vezes o aposentado, o pensionista lá, não fica ali todo mês, né? Conferindo o aplicativo, né? Se estão descontando alguma coisa, o que é. Às vezes nem sabe direito, vem uma sigla lá estranha, um descontinho lá de 13, 15, 80 reais e tal, e o cara... o que está acontecendo? Até tomar providência, 6 bilhões e 300 milhões sumiram aí de conta. E é um negócio nacional, gente. Olha só. Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Faltou quem? Dos 27 estados, né? É brincadeira não, cara. Isso ainda vai render e eu agradeço, Gabi, as primeiras informações aqui, tá legal? Luciano, só um alerta, então, que o governo está falando para os aposentados e pensionistas que identificarem o desconto, entrar lá no aplicativo do Meu INSS, primeiro olhar se tem esse desconto, ficar todo mundo atento, e quem identificar pode pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo, viu? Olha aí, facilitando a vida do cidadão. Obrigado, Gabi. A gente segue aqui com o nosso Giro de Notícias. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional em uma área indígena da Bahia. Dilson Santa Fé. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, nas terras indígenas Pataxó, no extremo sul da Bahia. A portaria assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prevê a atuação do efetivo na preservação da ordem pública, do patrimônio e na garantia da segurança da comunidade tradicional. As terras enfrentam disputas pela delimitação do território, além da presença de grupos do crime organizado na região. Segundo a portaria, o contingente disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública em articulação com os órgãos de segurança pública do Estado da Bahia e sob coordenação da Polícia Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Vamos lá, ainda estamos falando aqui de indígena. Um acordo entre IBGE e a FUNAI vai mapear as comunidades indígenas de todo o país. Voltamos com Lademir Filipim. Os povos e comunidades tradicionais de todo o país vão ter um novo foco de estudos e mapeamento censitário, após a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O documento pretende desenvolver metodologias e pesquisas que ampliem a produção de dados estatísticos e geográficos sobre esses segmentos. Com vigência de 60 meses, o acordo prevê ações divididas em 8 etapas. Entre elas está a identificação de áreas prioritárias, a harmonização de conceitos e territórios, além do desenvolvimento de uma coleta colaborativa de dados geoespaciais. A iniciativa estabelece o compartilhamento de registros administrativos e bases cadastrais entre MMA, IBGE e outros órgãos.
O objetivo é promover análises mais precisas e integradas sobre a presença e as condições dessas comunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 91 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão. O Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, resgatou 91 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em Pedreiras, na zona rural do município de Jacobina, na Bahia. A equipe de auditores fiscais do trabalho fiscalizou 5 estabelecimentos distintos e em 2 deles constatou condições degradantes de trabalho. Os cortadores de pedra operavam com ferramentas manuais pesadas em ambiente a céu aberto, expostos ao sol escaldante, vento e chuva, sem qualquer estrutura mínima de proteção, higiene e conforto. Qualquer pessoa pode realizar denúncias de irregularidades trabalhistas por meio do portal denuncia.cit.trabalho.gov.br. Já os casos de trabalho análogo à escravidão devem ser denunciados pelo sistema IP no endereço ip.cit.trabalho.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como será o tempo em todas as regiões do país nesta quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com os termômetros registrando mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 60%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Maragogi, em Alagoas, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã, passando a sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 32 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 99% a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 60%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. O município de Oscar Bressani, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 95% a 40%. Palhoça, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, eu aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, hein? Maragogi, em Alagoas, Oscar Bressani, em São Paulo, e Palhoça, em Santa Catarina, completando mais um ano amanhã. E aí é aquela hora que eu abro aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Maragogi todo mundo sabe no Brasil, né? É área de praia, é turismo, então vamos lá. Tá no mapa do turismo, região turística de região da Costa dos Corais, cadastrada no mapa turismo categoria A. O Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, tem 3 operações sendo realizadas lá em Maragogi com crédito no valor de R$5.190.000 para estabelecimentos de turismo. Tem 3 obras de infraestrutura turística no município apoiadas aí pelo governo federal em andamento com o valor de investimento neste caso de R$9.760.000 por parte do governo federal. 244 empreendimentos estão com cadastro regular no Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviço turístico. É preciso estar registrado nesse Cadastur para prestar serviço turístico legalmente, oficialmente. Lá 78 guias de turismo, sendo 19 mulheres, e o município conta com 210 quartos acessíveis em meios de hospedagem. E ainda falando de investimento, o crédito produtivo ao setor privado aberto pelos bancos federais, acumulados aí até 2024, foram de R$24 milhões desembolsados. E é sempre bom lembrar, né, que o Brasil bateu recorde histórico com mais de 6.700.000 turistas estrangeiros em 2024. O número é maior do que o que foi registrado nos anos da Copa e das Olimpíadas. Sem nada, né? O pessoal gostou do Brasil e voltou aí em 2024. Vamos ver aqui o Oscar Bressani, em São Paulo, cidade bem pequenininha, tem 2.500 habitantes segundo o IBGE. Vamos ver como é que está a saúde lá. Mais médicos. Um médico em atuação no município e o Mais Médicos dobrou de tamanho nos últimos meses, né? Ultrapassou de 26 mil médicos. Depois de ter sido reduzido a 13 mil profissionais. Então, para cada médico, o Brasil passou a ter mais um. E um deles está lá, em Oscar Bressani, São Paulo. Tem uma unidade básica de saúde com custeio federal, tem uma equipe de saúde da família em atuação no município, uma equipe do Saúde Bucal Brasil Sorridente, né? É o programa Brasil Sorridente, em atuação lá em Oscar Bressani, também com custeio federal, 6 agentes comunitários de saúde, um agente comunitário de endemias, tudo pago pelo governo federal, e também ainda tem a ajuda aí do governo federal para Oscar Bressani pagar o piso nacional de enfermagem. Só nesse mês de janeiro de 2025 foram enviados R$53 mil transferidos para a complementação deste piso salarial dos profissionais de enfermagem lá no município. Palhoça, em Santa Catarina. Temos aqui, informações do Bolsa Família. 8.260 famílias são beneficiadas todo mês com o recebimento do Bolsa Família e o benefício médio é de R$669. São 4.920 crianças de 0 a 6 anos que ganham, além do Bolsa Família básico, R$150 por criança, né? E temos aí 88% das famílias chefiadas por mulheres em Palhoça. 2.140 famílias recebem a cada 2 meses o chamado auxílio gás. Nesse caso, 92% das famílias são chefiadas por mulheres. E em 2024, 3.000 pessoas foram beneficiadas com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, 2.000 pessoas com deficiência, 1.000 pessoas idosas recebendo esse auxílio aí, que é de um salário mínimo. Ok? Vamos lá. Esse é a situação aqui que eu vi no Comunica BR. Você também pode saber como a sua cidade está recebendo ajuda aí, o que está recebendo do governo federal. É só jogar na internet, Comunica BR. E você ainda vai ouvir no nosso assunto federal de hoje uma entrevista com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h24. Conhecimento é oportunidade
E as melhores oportunidades precisam estar disponíveis para todos. É por isso que, agora, a formação profissional de qualidade e as profissões que preparam para o futuro estão chegando ao Brasil inteiro. É a Carreta Digital, um projeto de capacitação itinerante do Ministério das Comunicações para estudantes de baixa renda. Nossa carreta já está levando capacitação para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Maranhão e Distrito Federal. E vamos chegar ainda mais longe. São cursos de robótica, manutenção de celulares, montagem e configuração de computadores comuns e de computadores de alto desempenho, os famosos PCs gamers. E esse conhecimento já está ajudando estudantes a encontrar seu caminho. Porque são vários cursos, cada curso é, querendo ou não, uma oportunidade diferente pra gente que planeja seguir algo do tipo, e para quem não planeja, mesmo assim, é um aprendizado diferente. O projeto Carreta Digital é iniciativa do Ministério das Comunicações e tem uma função fundamental, que é capacitar os jovens na inclusão digital. O projeto hoje tem como função capacitar 120 alunos por semana. A ideia é que em cerca de um mês a gente torne a vida desses jovens e o dia a dia deles mais inclusivo relacionado com a tecnologia. A Carreta Digital está transportando inclusão para todo o país e ainda tem muito chão pela frente, desenvolvendo carreiras e aumentando o acesso à educação e ao conhecimento de qualidade para chegar a todas as brasileiras e brasileiros que precisarem se qualificar para um futuro melhor. Acompanhe nossa Carreta Digital nas redes sociais do MCOM e no site. Ministério das Comunicações, conectando os brasileiros, unindo o Brasil. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Assunto Federal. Momento Entrevista. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre os preparativos que a pasta está fazendo para participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará no mês de novembro. Essa conversa ocorreu na edição de ontem da Voz do Brasil, apresentada por mim e pela jornalista Luciana Vasconcelos. Ministra, no último sábado, 19 de abril, foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A senhora pode falar um pouco da importância dessa data para dar visibilidade às pautas dos povos indígenas? Sim, o 19 de abril já é uma data, né, reconhecida mundialmente e aqui no Brasil muito bem celebrada pelos povos indígenas, né? É semana que os povos celebram nos seus territórios com algum ritual, com festas, mas é também dia de luta, né? A gente sempre fala que é dia de resistência, é o dia de dar visibilidade para toda a luta dos povos indígenas por direitos, por justiça, por territórios, né? Então, o dia 19 de abril é sempre um dia que as pessoas demonstram também o seu apoio aos povos indígenas. E eu achei muito interessante que eu fiquei olhando, né, as redes sociais no dia 19, que foi no sábado, e estava todas as redes, muitas pessoas demonstrando apoio, né, postando alguma mensagem. E então isso é importante a gente ver o quanto que aumentou, né, a adesão de pessoas que hoje olha, se importa ou pelo menos cumprimenta, né, os povos indígenas. Né? Reconhecem. Exatamente. Principalmente. E não é só um dia, né, ministra? Nós estamos aí com o Abril Indígena para promover exatamente a educação e a conscientização sobre os povos indígenas. A senhora pode explicar melhor esse Abril Indígena? O Abril Indígena já está assim também conhecido, né? Até porque um dia é muito pouco para falar de tantas pautas, porque por mais que a gente diga, são todos os dias, mas geralmente é nesse dia do calendário que as pessoas conseguem dar uma atenção maior, inclusive as escolas, né? Então a gente celebra o Abril Indígena realizando inclusive o acampamento Terra Livre, que já acontece há 21 anos em Brasília, né? Este ano, excepcionalmente, aconteceu no início de abril, e exatamente por conta da COP, né, que a gente ganhou uns dias aí para ter um tempo maior para preparar a participação indígena na COP. Então a gente traz aí muitas pautas, inclusive dentro do governo, com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente fica sempre tratando ali quais são as ações que a gente quer entregar durante o Abril Indígena, para celebrar bem o mês, né? Não só com comemoração, mas também com entregas concretas. Que tipo de entregas concretas são essas, ministra?
Olha, a principal bandeira de luta dos povos indígenas sempre foi e continua sendo a demarcação dos territórios indígenas, né? Mas a gente assinou várias parcerias, né, com o Ministério da Saúde, com essa efetivação do aumento das vacinas nos territórios indígenas. Estamos indo sábado agora para lançar também o mês da vacinação, né, lá na Bahia. Parceria com o Ministério da Educação, né, para ampliar e apoiar mais a educação nos estados, né, a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, como é o caso agora do MDS, né, uma parceria importante para fomentar a agricultura indígena e também fortalecer o programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, tanto nas escolas quanto para as próprias aldeias, né? E então são várias as iniciativas que a gente faz para que a gente entregue ações concretas nos territórios. Perfeito. Um outro assunto importante também, né, ministra? COP30 em Belém do Pará, que vai ser realizada em novembro. Quais serão as propostas do Ministério para esses debates? Nós estamos com algumas iniciativas, né, pelo Ministério dos Povos Indígenas, uma que já está em curso desde o ano passado, que é a formação de jovens indígenas, né, por meio do curso Kuntari Katu. Nós já falamos desse curso aqui outra vez, né, onde nós temos 35 lideranças indígenas sendo preparadas para fazer a incidência direta com os negociadores na COP. Né, nós temos a participação indígena, que é nas agendas paralelas, né? Tem a COP indígena, que está sendo preparada pelo movimento indígena, a APIB, a COIAB, as organizações de base da APIB, né? Onde os indígenas terão ali várias outras agendas, tanto uma agenda de pensar estratégias do movimento, quanto também de articular com outros parceiros e até governos, né? Autoridades de outros países. E nós temos a Comissão Internacional, que está dentro do Círculo dos Povos, esse círculo que foi lançado pela presidência da COP, né? Círculo dos cientistas, da economia, do meio ambiente, da presidência, e tem também o Círculo dos Povos. Dentro do Círculo dos Povos tem a participação indígena e a participação de povos e comunidades tradicionais. Então ali você consegue ter a participação indígena em várias etapas. E isso não só para ter ali uma presença em quantidade, mas uma participação também qualitativa, né, nas pessoas em todas essas agendas. Não é só aumentar a participação, né? Participar com mais direito, mais dever, mais opinião, é isso? Nós estamos trabalhando para que essa COP seja a maior e melhor em participação e protagonismo indígena. Já são vários os acordos internacionais, os tratados, que reconhecem o conhecimento indígena como conhecimento científico para apoiar na redução das mudanças climáticas, né? Então, é importante que isso saia dos acordos e venha para a prática, né? Então, para isso, é importante abrir os espaços para os indígenas participarem e terem também esse direito de escuta direta. E é claro, né, ministra, que as discussões sobre mudança do clima e sustentabilidade não podem ser feitas sem a participação dos povos indígenas, que acabam sofrendo muito mais, né, com essas transformações, com essas mudanças. Os povos indígenas, né? Por mais que nós somos os maiores guardiães, né, da natureza, do meio ambiente, da biodiversidade, nós somos os primeiros mais impactados com esses fenômenos extremos causados pelas mudanças climáticas, né? Mas esses impactos, eles chegam, né, agora para a gente, mas vai chegando em maior ou menor grau para todas as pessoas. A gente já tem vivido muitos desses fenômenos aqui no Brasil. Ano passado a gente viu aí, né, a história de seca na Amazônia, de enchente no sul do país, depois troca aí, dependendo da estação. E agora, né, teve esse último estudo que mostrou que 80% da chuva que chega para o agronegócio vem das chuvas vem dos territórios protegidos por povos indígenas, né? São chuvas que vêm por conta da floresta em pé.
Então, é muito importante que todo mundo saiba disso, saiba da importância do papel dos povos indígenas, né, vivendo com essa área protegida, para que a gente tenha, né, tanto a água como o alimento para todas as pessoas. Vivendo de forma sustentável, né? Exatamente. Nós, povos indígenas, naturalmente temos um modo de vida que protege, que preserva, né, que cuida das nascentes, que tem água limpa, que tem alimento sem veneno. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso para hoje, né, e também para as futuras gerações. Ouvimos a entrevista da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Como a gente acabou de ouvir, a ministra falou sobre a participação dos povos indígenas na COP30. E tem mais uma ação que a pasta está fazendo junto com a FUNAI, que leva o nome de Ciclo Coparente. Vamos saber mais informações no Boletim Povos Indígenas. Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Em abril, o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI lançaram a ação estratégica batizada de Ciclo Coparente. Composta por 14 encontros pelo país, o objetivo é articular, informar, debater e mobilizar a participação indígena para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que será realizada em novembro, no Pará. Com isso, o Ministério dos Povos Indígenas dá início à escuta ativa e ao protagonismo indígena ao criar um espaço de diálogo, formação e consulta aos povos de todas as regiões do Brasil. O propósito do Ministério dos Povos Indígenas também é fortalecer a atuação indígena junto aos atores centrais da política global de enfrentamento à crise climática na COP30. Como o evento será feito na Amazônia, cada um dos 9 estados brasileiros localizados no bioma terá um encontro. A primeira etapa do Ciclo Coparente ocorreu no dia 16 de abril em Belém, durante a Semana dos Povos Indígenas, promovida pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará. Aqui hoje é o lançamento do processo Ciclo Coparente, que nós vamos fazer em todo o Brasil. Aqui na Amazônia, cada estado vai ter um evento com povos indígenas para que a gente possa discutir o que é a COP, como se dá a participação, quais os temas debatidos durante a COP, quais as decisões que serão tomadas e como nós vamos incidir de forma direta. Então, o Ministério está organizando alguns espaços de debates para orientar essa participação. Durante o evento, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, comentou sobre o legado que o evento precisa deixar para os povos indígenas do Brasil. De acordo com a ministra, a COP30 proporcionará debates sobre como se dará o financiamento para concretizar a proteção territorial indígena, uma vez que a pauta dialoga diretamente com a busca por soluções para a crise climática. Esta COP, ela precisa ser a melhor COP, não só na beleza, mas a melhor COP nas decisões que precisam ser tomadas aqui para que a gente tenha, de fato, medidas a serem implementadas pós-COP. A gente não pode pensar a COP apenas como um grande evento que vai acontecer em novembro e depois acabou. Nós temos que pensar esse processo que vai até lá, que é essa preparação, esses diálogos, diálogo com os estados, diálogo com o governo federal, diálogo com a sociedade civil, mas também essa participação lá e o que vamos fazer depois da COP. E o que vamos fazer depois da COP é o que interessa a nós, que é exatamente o avanço aos direitos territoriais, o avanço à proteção dos nossos territórios, o avanço com esse reconhecimento de que os povos indígenas podem já agora fazer
Então, esta COP está discutindo também como se dará o financiamento para fazer essa proteção. E nós, hoje, discutimos tanto o que é de financiamento climático internacional para fortalecer as políticas públicas, estadual, federal, como também o que é de financiamento direto por meio das organizações indígenas, sejam as organizações locais, sejam as organizações regionais. A iniciativa do Ciclo Coparente reflete o compromisso do governo federal com a democracia, os ritos coletivos e a valorização dos povos indígenas como parceiros indispensáveis à construção de soluções sustentáveis para o planeta. A segunda etapa do Ciclo Coparente está prevista para o início de maio no Paraná. Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Chegou a hora de receber aqui a repórter da Voz do Brasil, Luana Karen, que está no Palácio do Planalto, e daqui a pouco, na Voz do Brasil, ela vai nos informar sobre uma agenda do presidente Lula, logo mais por volta de 5 da tarde, na entrega de uma proposta de texto para aprovação no Congresso Nacional, que sugere mudanças na segurança pública do país. Alô, Luana, boa tarde. Quais são essas mudanças, hein, Luana? Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde a todos do Assunto Federal. Pois é, olha, entre os principais pontos, a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, insere na Constituição Federal o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUS, criado em 2018 por lei ordinária. A proposta também prevê maior integração entre a União e os entes federados na elaboração e execução da política de segurança pública, mas ela garante aos governos estaduais a autonomia em relação ao comando das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Essa proposta, que será entregue hoje pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, também amplia, Luciana, a atuação da Polícia Rodoviária Federal e permite que a Polícia Federal atue legalmente em crimes ambientais. Outra novidade trazida pela PEC é a criação de corregedorias autônomas nos 3 níveis da federação para apurar a responsabilidade dos profissionais de segurança pública. Para ser aprovada, essa PEC, que agora vai ser encaminhada para a Câmara e para o Senado, precisa dos votos de 3/5 dos deputados e dos senadores. Luciano, volto com você. Ok, obrigado, Luana. Nos encontramos logo mais na apresentação da Voz do Brasil a partir das 7 da noite para todas as emissoras de rádio do país. Curtas do Bom Dia. O ministro das Cidades, Jader Filho, participou hoje de manhã do programa Bom Dia Ministro. No bate-papo com a jornalista Karine Melo e emissoras de rádio de vários estados, ele falou sobre a nova faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida, aprovada semana passada pelo Conselho do FGTS. O presidente Lula já vem nos cobrando, vem pedindo que a gente amplie as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida há já bastante tempo. Nós vimos no processo de onde nós conseguiríamos os recursos para que nós pudéssemos atender essa demanda do presidente Lula. E com a oportunidade que ocorreu, Karine e Walter e a todos os ouvintes da Rádio Nacional, dos recursos do pré-sal, nós propusemos que os recursos fossem destinados à classe média. Por quê? O que está acontecendo hoje no mercado? Você tem um problema econômico acontecendo nesse momento, Karine, que está prejudicando muito a classe média. Se de um lado você tem o Minha Casa Minha Vida atendendo as faixas de 0 até 8.600 hoje, e você tinha financiamento nos bancos das classes mais ricas da nossa sociedade, você tinha uma lacuna de falta de financiamento, de falta de recursos para financiamento na classe média. Por quê? Porque quem financiava os imóveis da classe média era exatamente a poupança, era o SBPE que fazia o processo de financiamento. Como os recursos estão migrando, as pessoas estão retirando, por conta da taxa de juros elevada, as pessoas estão tirando os recursos da poupança, está faltando recursos para financiar para a classe média. Então nós identificamos dentro do Ministério das Cidades essa dificuldade que estava ocorrendo dentro do mercado, essa distorção que estava ocorrendo dentro do mercado, onde não havia recursos para financiar imóveis
para a classe média que tem a mesma necessidade que todas as outras classes. Claro. Essas pessoas querem realizar o sonho da casa própria, elas querem pagar juros baixos. Exatamente, querem. Então o que nós fizemos? Primeiro, nós pegamos esse recurso e colocamos criamos uma nova faixa, né, que é uma faixa que vai de 8.600 até 12 mil reais, e atendemos essas famílias com uma taxa de juros mais baixa. Por exemplo, se essas famílias antes, quando ainda havia recurso dentro da poupança, qual era o valor que tinha, qual era os juros que em média que se pagava? Era um juros médio de 12%. Nós reduzimos essa taxa de juros, ela para 10,5% ao ano, nós ampliamos o valor, o número de parcelas, ela pode chegar até 420 meses o número de parcelas, nós aumentamos o valor do imóvel que pode ser financiado para até 500 mil reais, e com isso a gente está atendendo, Minha Casa Minha Vida está atendendo mais uma faixa de renda, que é a classe média que estava desatendida por conta da ausência de recursos. Isso não é um problema só de governo, não é se você chegasse na Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou no Banco do Brasil, e você pedisse um financiamento. Não. O que está faltando é recurso na poupança. Por exemplo, se você vai num banco privado, dificilmente você vai conseguir fazer um financiamento. Se você conseguir fazer esse financiamento, Karine, você vai conseguir um juros muito elevado. Então, o que nós fizemos foi exatamente isso. É botar juros acessíveis, facilitando para que essas famílias da classe média possam também ter o sonho da casa própria realizado. Imóveis novos e usados. O que tem, na verdade, são condições diferentes. Nós incentivamos, pode ser financiado sim, imóveis usados, mas os imóveis usados, a taxa de que nós vamos financiar é uma taxa que chega a mais ou menos entre 60% e 80% do valor do imóvel da faixa 4, da classe média, perdão. Já em relação ao imóvel usado, o imóvel novo, nós avançamos um pouco mais em relação ao valor. Então, com isso, a gente incentiva também a questão do emprego. Porque com imóvel novo, o que você tem? Você tem novas construções e você puxa também a questão da construção civil. Você ajuda com que a construção civil empregue mais pessoas. Olha aí, o ministro estava falando sobre essa nova faixa para a classe média, né, para quem ganha até 12 mil reais. E o ministro também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida para agora, né, ter uma proposta para atender pessoas em situação de rua. Primeiro, Karine, nós pegamos um público-alvo, né? Que são as capitais e as cidades acima de 100 mil habitantes, onde nós estamos visualizando para que essas cidades ela tenham uma obrigação de distribuir no mínimo 3% de todos os seus empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que vão ser lançados desses municípios, 3% tem que ser destinados aos moradores que estão em situação de rua. Não quer dizer, Karine, que isso é o limite. Não, na verdade, esse é o piso. Minimamente eles precisam ser atendidos. Né? Nessas 38 cidades que foram listadas, onde esse problema é um problema que foi apontado por um trabalho que foi feito por diversos ministérios, né? Pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Cidades, entre outros ministérios que participaram dessa discussão. Então, nós chegamos a essas 38 cidades, né? Que estão hoje, que é onde está concentrada a maior parte das pessoas que moram em situação de rua, e aí nós iniciamos o processo a partir de ontem. Essas prefeituras, na hora que elas fizeram o processo de seleção, que costuma acontecer quando a obra do Minha Casa Minha Vida chega em 50%, obrigatoriamente eles têm que destinar 3% daqueles apartamentos ou casas tem que ser destinados às pessoas que estão morando em situação de rua. Serão doadas, essas casas são a partir do Minha Casa Minha Vida, que é feito com o orçamento geral da União, e a gente precisa fazer um acompanhamento, né, Karine? Não é só você dar a casa à pessoa que está morando em situação de rua. Tem todo um trabalho que acontece previamente com essas famílias, durante o processo de inserção delas no condomínio e o pós, porque você precisa reinserir aquelas famílias no mercado de trabalho, cuidar da questão da saúde, da educação das crianças, das mulheres, dos idosos. Então a gente precisa fazer todo um acompanhamento que acontece antes,
durante e depois que aquela família foi receber o processo de seleção. Então tem que verificar quais são os equipamentos que tem que estar perto. Porque vamos supor o seguinte, se de repente dentro daquela família você tem uma pessoa que sofre de um problema de saúde, é um usuário de drogas, então você precisa ter todo o processo de acompanhamento. Não é você tirar a família da rua, da situação de rua, e colocar ela dentro de um apartamento somente. Não é, isso não funciona. Você já está aprovado, você tem que fazer todo um processo de avaliação, fazer um processo de acompanhamento social e vamos dizer assim, de saúde com as famílias que vão ser atendidas por essa nova modalidade do Minha Casa Minha Vida. Ao responder um jornalista, o ministro das Cidades, Jader Filho, também falou sobre o investimento do governo na prevenção de acidentes climáticos. Prevenção deixou de ser uma prioridade dos governos anteriores que antecederam aí o presidente Lula aí, nos últimos 4 anos. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos no Ministério das Cidades, o orçamento para o Brasil inteiro era da ordem de 27 milhões de reais para a prevenção, seja para a contenção de encostas, seja para a drenagem. O que significa, Lucas, que nós estamos deixando de adaptar, nós estamos deixando de dar resiliência às nossas cidades se a gente parar o investimento. Quando o presidente Lula chegou, já na PEC da transição, o presidente Lula elevou esse investimento de 27 milhões para 236 milhões de reais. E no ano seguinte, no seu primeiro orçamento, esse orçamento já pulou para 564 milhões de reais, mostrando a importância que o presidente Lula, que nós, como ministro da cidade, que é onde está, vamos dizer assim, alocado os recursos para a prevenção, tanto para a contenção de encostas quanto para a drenagem, nós fizemos também, Lucas e caros ouvintes, internautas e telespectadores, dizer para você o seguinte, nós fizemos uma seleção, a primeira seleção do PAC, nós fizemos uma seleção da ordem de 17 bilhões de reais, que atendemos aí todas as regiões do Brasil, seja com obras de macrodrenagem, seja com obras de contenção de encostas, para a gente não ver mais aquelas pessoas morrendo com aqueles desbarrancamentos ou morrendo afogadas quando acontece o processo de alagamento. Então nós precisamos, e mesmo assim, mesmo com todos esses investimentos, Lucas, você ainda percebe ainda que a gente já precisa avançar ainda mais. E o que o governo federal fez? Agora, por conta da questão do teto de gastos, as 2 únicas seleções que até agora foram lançadas pelo Ministério das Cidades, pelo governo do presidente Lula, sobre da questão urbana, foi exatamente de contenção de encostas e de macrodrenagem, mostrando, dando uma sinalização aos estados, aos municípios, à população brasileira, de que prevenção é uma prioridade no governo do presidente Lula e que nós vamos continuar investindo. Então nós colocamos mais 2,5 bilhões de reais em investimentos, tanto no sentido englobando a drenagem, com a macrodrenagem, com a contenção de encostas, para que a gente continue avançando, carinho, no tema da prevenção. Mas é muito importante, se a gente quer de fato fazer o processo de adaptar, dar resiliência às nossas cidades, nós não podemos tirar o tema prevenção do orçamento, porque isso é diretamente, carinho, está vinculado com a questão do orçamento. E os estados e os municípios precisam também investir, colocar nos seus orçamentos também a questão da prevenção. Isso não pode ser uma responsabilidade só do governo federal. Nós não vamos fugir à responsabilidade. O governo do presidente Lula não vai fugir à sua responsabilidade e prova isso com essa quantidade. Nós estamos chegando, carinho, estamos, na verdade, ultrapassando, se você somar com todos os investimentos ativos e dos investimentos, novos investimentos, nós superamos a ordem de mais de 20 bilhões de reais investidos só na questão da prevenção. Você acabou de ouvir os curtas do programa Bom Dia Ministro, com a participação do chefe da pasta, Jader Filho. Para ouvir a versão completa da entrevista, é só acessar radiogov.ebc.com.br.
A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E olha, além das moradias para pessoas em situação de rua, um acordo assinado ontem por diversos ministérios vai garantir investimento em cozinhas solidárias. Vamos saber mais no Boletim MDS. Um acordo de cooperação técnica interministerial com a Fundação Banco do Brasil e o Instituto Em Rua foi assinado nesta terça-feira, 22 de abril. Pelo governo federal, assinam a cooperação os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Trabalho e Emprego e dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pelo acordo, 8 cozinhas solidárias vão ser equipadas. Elas estão em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, capital, São Bernardo do Campo, interior paulista, Porto Alegre, Brasília, Boa Vista e Antônio Carlos, em Santa Catarina. O ministro Wellington Dias comenta a iniciativa voltada para pessoas em situação de rua. Já são cerca de 600 cozinhas solidárias no Brasil, apenas daquelas credenciadas pelo MDS, que atendem a população de rua. Hoje aqui estamos dando novos passos. Com os próprios movimentos sociais, estamos trabalhando mais 8 cozinhas solidárias e também 266 que passam a ser credenciadas com compra da agricultura familiar. Os pequenos agricultores vendem alimentos e esse alimento para as cozinhas solidárias. O objetivo do acordo de cooperação técnica é apoiar, equipar e qualificar cozinhas solidárias geridas por movimentos de populações em situação de rua e catadores autônomos. Os ministérios também trabalham a ampliação de perspectivas de geração de trabalho e renda para este público, como explica Wellington Dias. A qualificação voltada para lideranças que vão ter aí o domínio do gerenciamento dessas cozinhas e também a qualificação para o emprego, para o empreendedorismo, junto com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Trabalho, Ministério das Cidades, que também aqui prioriza a habitação, do Minha Casa Minha Vida para as famílias, para as pessoas que ali, ao sair da rua, ter ali um local de moradia digna. Sobre o Minha Casa Minha Vida, os Ministérios das Cidades e dos Direitos Humanos assinaram uma portaria priorizando a população em situação de rua como beneficiária do programa habitacional. Reportagem Érica Brás. Assunto Federal. Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros cria o pé de meia. 200 por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro. Receba! Se superar é do brasileiro. Tanto que só no ano passado, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas. É nóis no ganho! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história. Assina que é nosso. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando. Um estádio lotado saindo do mapa da fome todo dia. Comércio! Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos e ainda tem muito jogo para ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você.
Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. E tá chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu volto amanhã, 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de quarta-feira para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.